Vamos para a nossa lição de número 4, com o título A Estrutura da Bíblia, texto áureo. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 44. Então aqui Jesus já está colocando aqui a estrutura, né, do Velho Testamento, dizendo que está escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática, ok? E a leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. E o objetivo dessa lição, na parte primeira, é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em dois testamentos. Na parte 2, o objetivo da lição é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E na parte 3, expor a classificação dos livros do Antigo Testamento. Vamos então aqui para a nossa introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, né? E tem apenas ali uma parte pequena em aramaico, que é um dialecto, e ela foi escrita em um período aproximado de 1600 anos por cerca de 40 homens, e sua estrutura em Antigo e Novo Testamento, e a estrutura dela então é Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o canon bíblico, né? Ou seja, os escritos que são sagrados ou considerados de inspiração divina. Na parte primeira aqui da lição, como a Bíblia está organizada. No item 1, definição do termo Bíblia. Então a palavra Bíblia tem origem no vocábulo grego, e também no vocábulo latim. No termo grego, biblos significa livros, livro, e tem conotação de qualidade sagrada. Então, veja bem, essa palavra Bíblia, então ela não significa apenas livros ou um conjunto de livros, ela também tem conotação de qualidade sagrada. E a palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Então, por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego. Então, eles usavam o termo ta Bíblia, ou seja, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular da Bíblia, né, em latim, revela uma unidade de pensamento. Então, quando eles falavam os livros, ou esse conjunto de livros, então o singular dá a ideia o quê? De um único pensamento, uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Então, a Bíblia que você tem na sua casa, você tem que chamá-la de Bíblia Sagrada. Então, desde o começo, quando organizou-se esses livros, então a ideia ali, quando se chamava Bíblia, livro ou os livros, então também tinha essa ideia de sagrada. Então, olha, nós vamos ler a Bíblia, então nós vamos ler os livros sagrados, nós vamos ver o conjunto de livros que expressa uma unidade de ideia. Então eles tinham essa certeza que o único autor ali era o nosso Deus. Então por isso se chama a Bíblia de livro sagrado, ou Bíblia Sagrada, ou Santas Escrituras. Viu? No item 2, na parte 2 aqui, na parte 1, no item 2, o canon da Bíblia. A expressão canon procede do hebraico kane, com o sentido de vara de medir, e o termo correspondente no grego, né, canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, quando nós falamos assim, o canon ou canônico, significa o quê? Que ele foi avaliado como sagrado, ele foi identificado como sagrado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que critérios são esses que foram para que se organizasse esses livros como sagrados, viu? Então,
passou-se a designar esses 66 livros da Bíblia, eles foram aceitos como divinamente inspirados. Canon significa que eles têm inspiração divina, são considerados como inspirados. São os 39 livros do Antigo Testamento, lembrando que esses 39 livros do Antigo Testamento, que são usados na Bíblia evangélica ou chamada Bíblia protestante, são os mesmos 39 livros usados pelos israelitas, viu? E 27 livros do Novo Testamento, que compõem então a Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo, ele guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática, tá? Então, nesse sentido, o canon bíblico está completo. Então, não tem como surgir uma nova inspiração, uma nova revelação. Olha, surgiu um homem aí, está curando todo mundo, ele escreveu um livro, e esse livro agora, ele pode ser igualado à Bíblia. Negativo. A Bíblia é sobre todas as coisas, viu? O Espírito Santo preservou ela para nós até no dia de hoje para isso. No item 3 da primeira parte, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamento, que é a tradução da palavra grega diateque e da palavra hebraica berite. Ambos os termos têm sentido de aliança, pacto e concerto de Deus com a humanidade, né? Então a expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada por Paulo. Então, se você observar lá em 2 Coríntios, então se você ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, o próprio apóstolo Paulo, e ele está então falando Velho Testamento, então ele está usando essa expressão, ó. Então ele usa essa expressão lá, dizendo assim, ó, ele diz assim na última parte aqui, né? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então ele está chamando de Velho Testamento, tá? E quando nós falamos que lá no Novo Testamento vamos citar, o próprio Jesus chama de Novo Testamento. Quando ele ministra a Santa Ceia, ele dá o pão e fala que é o corpo, e o cálice ele fala que é o sangue, e ele fala o sangue o sangue do Novo Testamento que é derramado, que esse sangue é derramado por vós. Então o próprio Jesus Cristo deixa claro isto aí, viu? O próprio Jesus aqui, ó, em São Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus então deixa claro, porque ele fala a lei, os profetas e os salmos, viu? O termo Novo Testamento foi usado para referir-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então tem todos esses versículos aí que você vai consultar e você vai ver essa expressão. Então essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, tá? Então está claro lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Então vamos aqui para a parte 2, Antigo Testamento, a parte 2 do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Veja bem, letra A, Pentateuco, né, que é a lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Letra B, históricos, formados por 12 livros, de Josué e Esther. Letra C, poéticos, composto por 5 livros, de Jó a Cantar de Salomão. E letra D, proféticos, que subdivide-se em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Lembrando que profetas maiores, profetas menores, não está se falando da importância desses profetas, não, está se falando por quê? Profetas maiores é que aqueles profetas, por exemplo, aqui Isaías, Jeremias, então, são muitos os escritos deles, enquanto que de Oséias até Malaquias, que são os profetas menores, esses escritos são menos, viu? Então você vai ver lá que são menos capítulos, são livros mais curtos. E também que a divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Então a divisão usada pelos judeus no Antigo Testamento foi aquela citada por Jesus. Então ele cita lá, letra A, a lei, letra B, os profetas, e letra C, salmos ou escritos, que é a mesma coisa, viu? Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento somos mesmo 39 livros. Por isso que você tem que estar sempre atento a isso. Quando você fala Bíblia dos nossos irmãos católicos, ou Bíblia dos evangélicos ou protestantes, essa diferença de livros, na verdade, a Igreja Católica que colocou alguns livros a mais. Por quê? Porque a Bíblia usada pelos evangélicos tem 39 livros, que é a mesma usada pelos judeus, viu? Tá ok? No item 2 aqui da segunda parte,
canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Então, quais são esses 3 fatores? Letra A, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado por Espírito Santo, tá? Aí tem as citações para você confirmar aí, tá certo? Então, letra B, reconhecimento do povo de Deus, ou seja, aquele livro já era usado pelo povo de Deus. Por exemplo, Moisés vai escrevendo ali o Pentateuco, e quando Moisés está escrevendo, com Moisés vivo, aquele escrito dele já era lido, observado e já era praticado. Depois Moisés morre, vem Josué, eles continuam o quê? Com os escritos de Moisés, né? E com o maior cuidado para se preservar aqueles escritos. Então, ou seja, aqueles escritos são divinos e depois também são citados na própria Bíblia, tá? Na letra B aqui, reconhecimento então, do povo de Deus, que eu acabei de falar com vocês, atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, correto? E letra C, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus ou não. Então você vai ver que quando Moisés escreve o Pentateuco, o povo já recebe como sendo, eles sabem o que é a palavra de Deus. Moisés morre, eles continuam preservando, vem os demais escritos, eles continuam preservando. Mesma coisa aconteceu com o Novo Testamento. Nós vamos ver aqui que o Novo Testamento se encerra no ano de 96, né? Mais ou menos depois de Cristo, com o Apocalipse, viu? Então eles foram sempre o quê? Preservados, eles eram tidos como sagrados. Quem estava com aquilo na mão, com aquele pergaminho, ele já segurava e dizia, não, isso aqui é uma palavra de Deus, eu tenho que cuidar disso aqui, quando eu for transcrevê-la, eu tenho que transcrevê-la com o maior cuidado. Era assim que eles faziam, viu? No item 3 aqui da parte 2, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, que é uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, viu? Então, o Antigo Testamento ele é todo em hebraico e o Novo Testamento é todo em grego. Agora, um pedaço ali, uma pequena parte do Antigo Testamento é aramaico, viu? O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano de 430 a.C. Tanto é que desse ano de Malaquias aqui, 430 a.C., até que Cristo nascesse, ficou-se 400 anos sem que se levantasse ali profetas, como foi lá Jeremias, como foi Isaías, né? Então, se diz que Deus ficou 400 anos em silêncio, viu? Desde então, nada mais pode ser acrescido ao canon do Antigo Testamento, e conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta do ano de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então, originalmente, toda a Bíblia não era composta por capítulos e versículos. Depois, posteriormente, alguém, usado ali por Deus, claro, dividiu a Bíblia em capítulos e versículos para melhor compreensão, para melhor citação dela, viu? Parte 3 aqui, vamos para a parte 3 da nossa lição, o Novo Testamento. O primeiro item aqui, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em quatro grupos principais. Letra A aqui, evangelhos. Então, esses 4 grupos principais, quais são? Letra A, evangelhos, que são os 4 evangelhos, de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Letra B, histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, Letra C, epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, que são as epístolas do apóstolo Paulo, 13 cartas de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais, com 8 cartas, desde Hebreus a Judas. E letra D, revelação, constituída pelo livro do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Lembrando então que esses 27 livros eles estão na Bíblia evangélica, chamada Bíblia dos protestantes, e também na Bíblia dos católicos, tá ok? No item 2 aqui da terceira parte, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos critérios de avaliação do Antigo Testamento, ou seja, a inspiração ali, o reconhecimento, a preservação dos livros como palavra de Deus. Então, aonde chegava ali a carta do apóstolo Paulo, eles liam aquela carta, transcreviam com muito cuidado para as demais regiões ali, e aquilo era a palavra de Deus, tá? Então, a própria Bíblia depois vai
ela vai identificando, né? Ela vai também confirmando esses escritos como palavra de Deus. Então Pedro cita os escritos de Paulo e assim por diante, como nós já vimos em outras lições também aqui da nossa revista Escola Dominical, viu? E outra coisa, já no começo ali da igreja, de quando foi esses 27 livros foram tidos como canônicos, como inspirados, então ali já foi se refutando aqueles demais escritos que sabia-se que não era de inspiração divina, viu? Então quando você fala aí vários outros livros, o Evangelho, tem tantos evangelhos aí, né, citados, outros nomes aí, então esses nós chamamos de apócrifos, tá? De apócrifos. Por quê? Porque não são considerados como inspiração divina. Ah, pastor, eu posso lê-lo? Pode lê-lo a fim de se ter informação, né? De se conhecer, mas não a fim de dizer assim, é a palavra de Deus. Não, que é a palavra de Deus é que está na Bíblia Sagrada e que o Espírito Santo preservou para que se chegasse até nós, viu? No item 13 aqui da última parte, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, é um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do Evangelho, nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas, né, no vocábulo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, nós vamos ver aqui, ó, a citação dizendo assim, ó, Talita cumi significa menina levanta-te. Abba pai significa pai, pai ou papai ou meu pai, paizinho, de uma forma carinhosa de se falar. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus falando na cruz do Calvário, ele fala em aramaico, né? E as pessoas, porque por ser um dialecto que já não usava há muito tempo, as pessoas imaginavam que ele estava dizendo Elias, né? Não, ele estava dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando Deus experimenta, porque diz a Bíblia que ele carrega sobre si os nossos pecados. Quando ele experimenta os nossos pecados ali, né? Que vem sobre ele toda aquela carga, quando ele experimenta vamos dizer assim, esse peso ali na cruz do Calvário, então ali ele sente, né? Porque o pecado separa o homem de Deus. Então foi a primeira vez e única em toda a história da eternidade e que o Cristo então pôde dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque o pecado fez essa separação, então ele experimentou isso ali, né? Mas logo ele sente o conforto, porque ele diz, tudo está consumado, e ali, e ali é consumada a nossa salvação, graças a Deus e glória a Deus por isso. Continuando aqui, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, então o último livro é Apocalipse, né, de João, que foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do canon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros. Então são apenas esses 27 livros. Então, porque surgiu aí o Evangelho não sei de quem, o livro não sei de quem, e tem algum livro aí de Tomé, tem algum livro de Maria Madalena, tem algum... Não, você pode ler o que você quiser a título de informação, mas como Bíblia Sagrada é o que você tem na tua mão e que o Espírito Santo preservou para nós até hoje. Amém? A conclusão nossa aqui, nós concluímos aqui, o conjunto dos 66 livros formam um único livro que é a Bíblia Sagrada, e você tem então em mente que essa palavra Bíblia Sagrada, ela também, a palavra Bíblia, ela já conota essa parte sagrada, por isso que nós, né, no português, nós já usamos a expressão Bíblia Sagrada. Pergunta 1. Como o termo canon é empregado na teologia? Na teologia ele é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados, então aquilo que é de inspiração divina. Na pergunta 2, qual é o sentido do termo testamento? Então significa aliança, pacto ou concerto. O próprio Jesus falou, né, que o sacrifício dele, então a Santa Ceia ele fala do pão que é o corpo, do cálice que é o sangue, e ele diz, este sangue é um novo testamento, este cálice é um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Pergunta 3, classifica os livros do Antigo Testamento, são classificados em Pentateuco, lei, histórico, poéticos e proféticos.
Pergunta 4, classifique os livros do Novo Testamento. Então são os evangelhos, histórico, que é Atos, as epístolas, né, que são as paulinas e gerais, e a revelação, que é o livro de Apocalipse. Pergunta 5, em que língua o Novo Testamento foi escrito? No grego koiné. E toda a Bíblia, o idioma dela é o Novo Testamento, é grego, o Velho Testamento é hebraico e apenas um pedacinho de aramaico. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.